fizesse a leitura na íntegra do ofício número 112/2016, São Francisco do Sul, 28 de 2016, que foi encaminhado a essa presidência por parte do excelentíssimo senhor Gustavo Schingel, juiz de direito da comarca da 27ª Zona Eleitoral, a essa presidência. Então eu gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura na íntegra, bem pausado, bem pautado, para que todos os senhores vereadores tenham ciência do teor da leitura desse ofício recebido a essa casa no dia 28. Então, por gentileza, bem pausado a leitura. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ofício número 112/2016, São Francisco do Sul, 28 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vem por meio deste comunicar a Vossa Excelência que foi declarada a elegibilidade do senhor Cristo Camargo Oliveira, vereador dessa municipalidade, por decisão do excelentíssimo senhor corregedor regional eleitoral de Santa Catarina e deliberação da Corte Eleitoral, em anexo para as providências que Vossa Excelência entender cabíveis. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência elevados préstimos de estima e consideração. Gustavo Schingel, juiz eleitoral da 27ª Zona Eleitoral. Estudos administrativos, número 5656/2015. O tema tratado nos presentes autos decorre de informação oriunda da Secretaria Judiciária dando conta da ocorrência de decisões colegiadas desse tribunal, com possível incidente no artigo 1, inciso 1º, alíneas D, E, H e J, O e P da LC 64/1990. Os autos foram instruídos com informações das sessões de autorização da situação eleitoral e da Coordenadoria de Supervisão e Orientação ao Cadastro Eleitoral, folhas 22 e 5, e da Assessoria-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral. Após sobreveio manifestação da Corregedoria Regional Eleitoral, folha 28 e S, da qual se extrai. No que tange as linhas E e Q, sabe-se que o TJSC é um órgão responsável pela disponibilização das informações que remetam à respectiva elegibilidade, razão pela qual necessária a provocação do referido órgão, visando a disponibilização de informação acerca da incidência das referidas inelegibilidades. Ponderou ainda que, no que tange a elegibilidade previsto na linha M, os que foram excluídos dos exercícios da profissão por infração ético-profissional, haja visto que as informações são objetivas e não requerem qualquer análise acerca da elegibilidade dela decorrente, e por essa razão não vislumbro qualquer óbice para inserção dessas informações no cadastro eleitoral, tão logo sejam os dados disponibilizados pelos órgãos de classe. Posteriormente, o senhor procurador solicitou que fossem encaminhados relação de dados de condenação com repercussão na inelegibilidade dos réus, folhas 35 e 37, o que foi tratado nas folhas 42 e 51. As folhas 78 e 80, esse corregedor manifestou pela não anotação, naquele momento, das decisões que poderiam ensejar inelegibilidade, determinando o prosseguimento dos estudos. Posicionamento que foi acolhido pela Corte em sessão no dia 18 de 6 de 2014. Após tratar de questões técnicas relativas à anotação das situações de elegibilidade do cadastro eleitoral, folhas 57 e 72. A folha 100, o Tribunal de Contas do Estado oficiou a
a presidência dessa corte, encaminhando decisão daquela corte noticiando julgamento de contas como irregulares. Em 19 de 10 de 2015, a Corregedoria Geral Eleitoral comunicou decisão do Tribunal Superior alterando a abrangência do conceito de quitação eleitoral, que deixará de incluir a inegibilidade como causa de não quitação. É o breve relatório. Inicialmente, é importante recordar alguns fatos que deram ensejo às questões pontuadas nesses autos. No ano de 2004, ao analisar o processo administrativo número 19 de 2005, de relatoria do ministro Francisco Peçanhas Martins, o Tribunal Superior Eleitoral observou o conceito de quitação eleitoral nos seguintes termos: quitação eleitoral, abrangência, pleno gozo dos direitos políticos, exercício do voto, em atendimento à convocação para trabalhos eleitorais, inexistência de multas pendentes, prestação de contas de campanha. Com licença, Paulinho, vou tomar uma água. Registro de sanções pecuniárias de natureza administrativa prevista no Código Eleitoral número 9.504/97, pagamento de multas em qualquer juízo eleitoral, aplicação analógica do artigo 11 do Código Eleitoral. O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, excetuadas as anistias legais e a regular prestação de contas de campanha eleitoral quando se tratar de candidatos. Até aquela data, o conceito de quitação eleitoral estava vinculado ao prescrito no Código Eleitoral, abrangendo o não comparecimento à eleição sem a devida justificativa ou sem o pagamento de multas. Com a decisão acima referida, ampliaram-se as situações em que o eleitor não obtinha a quitação eleitoral com a inclusão da inegibilidade e a omissão de prestação de contas como impeditivos para sua obtenção e com implicação em várias esferas da vida civil, tais como emissão de passaportes, inscrição em concurso público e posse em cargo público. A edição da Lei Complementar número 135 de 2010, ao alterar a Lei Complementar número 64 de 1990, ampliou ainda mais tais hipóteses de maneira em que considerou como inelegíveis pessoas em outras situações, como os condenados por doação acima dos limites legais, aumentando o prazo da restrição. Esse contexto veio desacompanhado de orientações técnicas pertinentes ao seu registro no cadastro eleitoral, ocasionando uma série de dúvidas com relação às anotações que cabe à Justiça Eleitoral, o que deu origem aos questionamentos tratados desses assuntos. Recentemente, o Tribunal Superior alterou o posicionamento firmado em 2004 e considerou que a elegibilidade somente deve ter efeitos para o registro de candidatura, desvinculando do conceito de quitação eleitoral como extrai. Processo administrativo, questionamentos, aplicabilidade da Lei Complementar número 64, de 1990, anotação, Código de Asa, contagem, prazo de elegibilidade, cadastro eleitoral, decisão, órgão colegiado, anterioridade, vigência, Lei Complementar número 135 de 2010, criminal, inscrição da pena, registro visível, exame, pedido de registro de candidatura. 1. A Lei Complementar número 135 de 2010
que modificou a Lei Complementar nº 64, de 1990, ao aumentar o rol de crimes geradores de inelegibilidade e o período da referida restrição, trouxe diversos reflexos no âmbito desta justiça especializada, particularmente no funcionamento do cadastro eleitoral, cujos gerenciamento, fiscalização e regulamentação estão confiados à Corregedoria Geral. 2. A elegibilidade atinge somente um dos núcleos da capacidade eleitoral do cidadão, o passivo, tendo em vista sua função constitucional precípua de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de cargos eletivos. 3. Consoante a reiterada jurisprudência desse tribunal, as causas de inegibilidade são aferidas apenas no exame de pedido de registro de candidatura pela autoridade judiciária eleitoral competente. 4. O impedimento à quitação eleitoral daqueles que têm somente registro de elegibilidade em seu histórico no cadastro de eleitores consiste em indevida extrapolação dos efeitos da condenação criminal ultrapassada a extensão da pena. 5. A inegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como subsídio para o exame do período do registro de candidatura, a título de ocorrência de inelegibilidade. 6. Considerará a momentânea desatualização do cadastro eleitoral necessária a expedição de ofício aos tribunais do país para que comuniquem a esta justiça especializada as condenações proferidas relativamente aos crimes previstos na linha e do inciso 1 do artigo 1º da lei, complementado no 64 de 1990, bem como eu só gostaria que os senhores vereadores se atentassem bem no teor da leitura do que está sendo lido pelo secretário. Gostaria que todos os vereadores se atentassem sobre isso. Bem como a realização de estudos para que a instrução sobre o registro de candidatura passe também a exigir a apresentação de servidores de tribunais. 7. Necessidade de promoção no cadastro eleitoral sob a supervisão da Corregedoria Geral das alterações deliberadas com a expedição das orientações necessárias às corregedorias regionais eleitorais. Com efeito, não há na legislação em vigor dispositivo que confira a inegibilidade outro feito que não seja a restrição a concorrer à disputa de cargos eletivos, sendo que a amplidão acima conferida ao dispositivo decorria de mera interpretação da norma. A partir desse novo posicionamento, tenho que não há motivo para que as ocorrências de elegibilidade deixem de ser anotadas no cadastro, quando noticiadas a esta Justiça Eleitoral, a fim de que possam subsidiar os magistrados na apreciação dos registros de candidatura que lhe forem submetidos. Feito tal registro, passo a tratar da matéria dos autos. A partir desta premissa e considerando inexistir outra orientação do Tribunal Federal Eleitoral a respeito, passo a tratar das questões trazidas pela Secretaria Judiciária em situações específicas. Doação acima do limite por pessoa física. Havendo condenação de pessoa física por doação acima do limite legal, deve ser anotado o ASE 540, que valerá por 8 anos após a decisão. 2. Doação acima do limite por pessoa jurídica. É necessário definir
se é caso de anotação de elegibilidade e a quem se aplicaria no caso de condenação por doação acima do limite de pessoa jurídica. Esse tribunal, recentemente, posicionou-se a respeito do tema. Elegibilidade, decretação como efeito da sentença condenatória da pessoa jurídica por doação eleitoral, tida como ilegal, para fins de anotação no cadastro eleitoral dos sócios, impossibilidade de decisão que deve ser prolatada quando do eventual pedido de registro de candidatura do sócio dirigente. Sócio não dirigente, elegibilidade decorrente do artigo 1º LP da LC 64 de 90, impossibilidade. Anotação da condenação da pessoa jurídica no cadastro eleitoral do sócio dirigente, medida necessária para fins de controle. A elegibilidade a que se alude o artigo 1º da Lei Complementar número 64 de 90 deve ser apreciada quando do pedido de registro de candidatura do sócio dirigente da pessoa jurídica que foi condenado com trânsito em julgado por doação eleitoral acima do limite legal, e esta sentença deve necessariamente ser anotado nos cadastros de todos os seus sócios dirigentes para controle de eventuais pedidos futuros de eventuais candidaturas. A elegibilidade incide na hipótese do reconhecimento na sentença condenatória de que o excesso de doação gerou quebra de isonomia entre as candidaturas e violou a normalidade e legitimidade das eleições. Não havendo menção expressa, caberá ao juiz eleitoral decidir com base nos parâmetros constitucionais que regem a matéria. É inócuo a decisão que decreta elegibilidade para fins de anotação no cadastro eleitoral do sócio da pessoa jurídica antes do eventual pedido de registro da candidatura. A elegibilidade não alcança todos os sócios da pessoa jurídica, mas somente aos sócios dirigentes, assim considerados aqueles a que o contrato social atribui essa qualidade, por força de interpretação restritiva aplicável a normas de direito eleitoral que suspende ou restringe direitos políticos. Como se observa, nesse caso, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina entende ser hipótese de anotação a elegibilidade dos sócios dirigentes, o que deve ser observado no momento do registro no cadastro eleitoral. Assim, no caso de decisão colegiada ou definitiva que trata de doação acima do limite feita por pessoa jurídica, deve ser anotada a elegibilidade no cadastro do sócio dirigente. 3, 4 e 5. Condenação por crime eleitoral, outras ações civis eleitorais, processos administrativos. No que tange a hipótese tratadas nos itens 3, 4 e 5 do documento apresentado pela Secretaria Judiciária, tenho que não restem dúvidas quanto à necessidade de sua anotação. Cabe lembrar que o registro de elegibilidade será feito a partir da comunicação ao juiz eleitoral das hipóteses previstas na Lei Complementar número 64 de 1990, considerando que tal anotação só terá reflexo para o registro de candidatura, não competirá aos cartórios qualquer tipo de controle a respeito da informação, cabendo ao interessado requerer, se for o caso, a inativação desse registro. Dúvida resta ainda na forma de contagem, considerando que uma mesma decisão poderá ter dois termos iniciais: a data da decisão colegiada, que encerra a elegibilidade, e a data da decisão transitada e julgada. Isso porque as hipóteses previstas no artigo 1º da Lei Complementar número 64, de 1990, estabelecem marcos diversos para o início da contagem do prazo da restrição, havendo quem conte
a partir da eleição, perante a qual os fatos ocorreram, na data da decisão, da data do cumprimento da pena, no caso da linha E, por exemplo. Tenho, pois, que não é possível afirmar a priori qual o momento em que a elegibilidade culminata ou consequência deixará de vigorar, cabendo ao juiz eleitoral, seja diante do pedido de registro de candidatura, seja na análise de pedido de regularização, analisar a situação postada. No que se refere às demais hipóteses apontadas pela Secretaria Judiciária, tem que devem ser objeto da anotação observadas as orientações técnicas que devem ser expedidas pela Coordenadoria de Supervisão e Orientação do Cadastro Eleitoral desta Corregedoria. Resta analisar o pleito do Procurador Regional Eleitoral no que tange à anotação das elegibilidades reconhecidas em julgamento no processo de registro de candidatura em casos como de contas rejeitadas pelos tribunais de contas ou condenações por atos de improbidade administrativa, cuja informação é trazida à Justiça Eleitoral somente no curso de registro de candidatura. Vocês podem. Na mesma linha adotada até o momento, creio ser adequado que decisões de justiça eleitoral que reconheçam a elegibilidade em caso concreto, como no julgamento de registro de candidatura, poderão ser adotadas no cadastro eleitoral, assim como outras situações que sejam comunicadas à Justiça Eleitoral. Por fim, anoto que o controle de período de elegibilidade não compete à Justiça Eleitoral, cabendo ao interessado provocar inativação do registro perante o cartório competente. Concluo, pois, determinando a anotação do cadastro eleitoral das hipóteses de inegibilidade comunicadas aos cartórios eleitorais ou que sejam decorrentes de decisão de Justiça Eleitoral. B. Que seja solicitada à Secretaria Judiciária a relação atualizada de decisões proferidas pelo TRE Santa Catarina em caráter definitivo ou colegiado, que abranjam as situações previstas no artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990, para o devido registro. Comunique-se aos juízes eleitorais, cientifique a Secretaria Judiciária e Procuradoria Regional Eleitoral com conta dessa decisão. Após a Coordenadoria de Supervisão e Orientação no Cadastro Eleitoral para orientações técnicas, as quais devem ser juntadas a estes autos. Florianópolis, 11 de janeiro de 2016. Desembargador Antônio Dorrego Monteiro Rocha, Corregedor Regional Eleitoral. Procedimento administrativo número 5656/2014, da transação 22220/2016. Presidente da sessão, juiz Sérgio Roberto Bach Luz. Procurador Regional Eleitoral Marcelo da Mota. Relator, o juiz Sérgio Roberto Bach Luz. Interessado a Corregedoria Regional Eleitoral de Santa Catarina. Certifico que em sessão administrativa realizada nesta casa, o senhor Corregedor Regional Eleitoral levou o conhecimento da Corte em relação de pessoas condenadas em ações que possam trazer a restrição de elegibilidade, incluindo aquelas colegiadas sem trânsito em julgado. Esclareceu que o cadastro dos eleitores envolvidos será constantemente atualizado com esses registros, bem como solicitou à Secretaria Judiciária que comunique à CRE
as decisões que exijam registro de inegibilidade ou sua exclusão para que o cadastro reflita de maneira correta a situação do eleitor. Participaram da deliberação os juízes Sérgio Roberto da Cruz, Antônio do Rego Monteiro Rocha, Wilson Fontana, Bárbara Lebar Peixon Moura Tomazelli, Alcides Vedorazzi, Hélida Viveira Figueira dos Santos e Ana Cristina Ferro Blasi. E para constar, eu, Daniel Schaeffer, secretário, subscrevo esta certidão a qual dou fé, Florianópolis, 22 de fevereiro de 2016. Então, obrigado ao seu secretário pela leitura.